No altar da antiga igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, onde o sol filtrava pelos vitrais coloridos, Ana apertou a mão de seu noivo com força, mas seus olhos traidores desviaram para Maria, sua melhor amiga e madrinha, que sorria forçado do banco da frente. No momento em que o padre pronunciou as palavras finais, Ana se inclinou para o beijo cerimonial, mas um impulso incontrolável a fez virar o rosto, e seus lábios encontraram os de Maria em um toque fugaz que ecoou como um trovão no silêncio sagrado. O gaspo coletivo da família e amigos congelou o tempo, e o noivo, atonito, soltou sua mão como se queimasse, marcando o início do caos que destruiria tudo o que Ana conhecia. Ana correu para fora da igreja, o vestido branco arrastando pela calçada irregular da Alfama, enquanto as vozes ecoavam atrás dela. Ana. O que você fez? Seu coração batia descompassado, misturando pânico e uma liberdade aterrorizante que ela nunca havia sentido. Maria seguiu os saltos e quando nas ruas estreitas, e quando finalmente alcançou em um mirador com vista para o Tejo, as duas se encararam, ofegantes. Porquê? Porquê agora? Perguntou Maria, os olhos cheios de lágrimas misturadas à raiva. Ana, ainda tremendo, não tinha resposta pronta, apenas sabia que aquele beijo não era um erro, mas a verdade que ela sufocava há anos. De volta à igreja, a família de Ana explodia em confusão. Sua mãe, Dona Isabel, uma viúva devota e conservadora de uma família tradicional de Porto, desmaiou nos braços do irmão mais velho, enquanto o noivo, Pedro, esmurrava o banco de madeira, gritando impropérios. Ela me traiu. Com uma mulher, ele berrou e os murmúrios se espalharam como fogo em palha seca. Os convidados, uma mistura de parentes católicos fervorosos e amigos liberais da universidade, dividiam-se entre choque e sussurros de compreensão. Pedro, um engenheiro bem-sucedido de 32 anos, com quem Ana namorava há 5, sentia o mundo desabar. Ele havia planejado uma vida perfeita, com filhos e uma casa em Cascais, mas agora via tudo como uma farsa. Ana e Maria sentaram-se no muro de pedra do miradouro, o vento do rio levando embora o cheiro de incenso da igreja. Eu não aguentava mais fingir, confessou Ana, a voz baixa. Aos 28 anos, ela era uma advogada promissora em um escritório no Chiado, filha obediente que sempre seguiu o roteiro, boa educação católica, namoro heteronormativo, casamento iminente. Mas Maria, sua amiga desde a Faculdade de Direito em Coimbra, sempre representara o oposto. Aos 30, artista gráfica independente, assumidamente lésbica, vivendo abertamente em um apartamento boêmio no bairro Alto. Você sabe o que isso vai custar? Disse Maria, tocando levemente a mão de Ana. Sua família, seu emprego, tudo. Naquela noite, Ana voltou para casa sozinha, o apartamento que dividia com Pedro agora um campo minado de silêncio. Ele havia saído, deixando uma nota, preciso de tempo. Como você pôde? Ela ligou para a mãe, mas Dona Isabel atendeu aos prantos. Você nos envergonhou. O que o padre vai pensar? E Deus? Ana sentiu o peso da tradição católica portuguesa, onde a família e a igreja ditavam as normas, e ser lésbica era visto como um pecado imperdoável. Ela chorou até o amanhecer, questionando se valia a pena trocar uma vida estável por uma verdade incerta. Dias depois, o escândalo se espalhou. No escritório, colegas cochichavam nos corredores e o sócio sénior a chamou para uma conversa discreta. Ana, nós valorizamos discrição aqui. Isso afeta nossa imagem com clientes conservadores. Ela assentiu, engolindo o orgulho, mas por dentro fervia de raiva contra uma sociedade que pregava igualdade mas punia diferenças. Maria, por sua vez, enfrentava sua própria tormenta. Amigos em comum a acusavam de seduzir Ana, ignorando que o afeto mútuo crescia há anos, em olhares roubados e conversas profundas. Ana e Maria se encontraram em um café escondido no Príncipe Real, bairro gay-friendly de Lisboa, onde casais do mesmo sexo andavam de mãos dadas sem medo. Eu te amo, Ana. Sempre amei, admitiu Maria, os olhos brilhando. Ana sentiu um calor no peito, mas o medo a paralisava. E se eu perder tudo? Minha mãe disse que me deserdaria. Elas discutiram por horas, pesando os prós e contras, a liberdade emocional versus o isolamento social. Ana decidiu dar um passo, cancelar o casamento oficialmente, enfrentando Pedro em uma reunião tensa. Pedro chegou ao apartamento com olhos vermelhos de noites insones. Você sempre soube? Perguntou ele, a voz quebrada.
Ana negou, explicando sua confusão interna, anos de negação por pressão familiar. Eu te amava, Pedro, mas não como deveria. Ele chorou, sentindo-se traído, mas no fundo compreendia que forçá-la seria pior. Eles dividiram bens em silêncio, cada item uma memória dolorosa. Ana saiu dali aliviada, mas com o coração pesado pelo dano causado. Enquanto isso, Dona Isabel reuniu a família em Porto para uma intervenção. Tios e primos debatiam. É uma fase influenciada por essa Maria. Ana viajou para lá, pronta para confrontar. Ao chegar, encontrou olhares acusadores. Você está pecando contra Deus e a família, disse a mãe. Ana rebateu, pecado é viver uma mentira. A discussão escalou com gritos e lágrimas, culminando em Dona Isabel dando um ultimato. Escolha, nós ou ela. Ana voltou a Lisboa dividida, o conflito interno a consumindo. Noites de insomnia, questionando sua identidade. Era mesmo lésbica ou apenas confusa? Maria apoiava, mas pressionava por compromisso. Não posso ser sua sombra para sempre. Ana percebeu que cada escolha tinha um preço, trair a si mesma ou trair os que amava. Semanas se passaram e Ana mergulhou no trabalho para escapar do caos emocional. No escritório, as fofocas diminuíram, mas o sócio relegou a casos menores um castigo sutil por sua indiscrição. Ela se sentia isolada, como se carregasse um estigma invisível em uma Lisboa moderna, mas ainda enraizada em tradições conservadoras. Maria, por outro lado, florescia em seu estúdio, criando artes que refletiam lutas LGBTQ+, inspirada pela própria história. Elas se viam secretamente em passeios pelo jardim botânico ou jantares em casa, onde toques inocentes evoluíam para abraços carregados de tensão não resolvida. Um dia, Ana recebeu uma ligação de sua prima Sofia, a única aliada na família. Tia Isabel está doente, Ana. O estresse a afetou. Culpa a invadiu, ela viajou para Porto imediatamente. No hospital, Dona Isabela olhou com olhos cansados. Você me matou de vergonha. Ana segurou sua mão, explicando. Mãe, eu sou assim. Não o escolhi. A conversa foi dolorosa, revelando camadas de preconceito. Dona Isabel crescera em uma era franquista espanhola influenciada, onde a homossexualidade era tabu e via a filha como uma rebelião contra Deus. De volta a Lisboa, Ana confrontou Maria sobre o futuro. Não posso abandoná-la. Ela é minha mãe. Maria, frustrada, rebateu. E eu? Sou só uma aventura? A discussão virou briga, com acusações voando. Maria via Ana como covarde, Ana via Maria como egoísta. Elas se separaram zangadas, Ana sozinha em seu apartamento vazio, questionando se o amor valia tanto sofrimento. Pedro, entretanto, não desistia. Ele a procurou no trabalho, propondo reconciliação. Podemos tentar terapia. Eu te perdoo. Ana hesitou, a vida com ele era segura, aceitável aos olhos da sociedade. Mas ao beijá-lo experimentalmente, sentiu vazio. Não, Pedro. Acabou. Ele saiu magoado, espalhando rumores que a pintavam como vilã, intensificando o isolamento social. Ana buscou terapia, uma psicóloga em Lisboa especializada em questões LGBTQ+. Nas sessões, explorou sua infância, repressão de atrasos por meninas na escola católica, o medo de ser diferente em uma família devota. Você está em luto pela vida que planejou, disse a terapeuta. Ana chorou, percebendo que sua identidade não era uma escolha, mas uma essência. Maria, ferida pela separação, saiu com uma ex-namorada, um ato de rebeldia que Ana descobriu por amigos em comum. A traição a devastou. Como você pôde? Elas se reconfrontaram em um bar no cais do Sodré, onde música fada ecoava melancólica. Você me deixou pendurada, gritou Maria. Ana admitiu sua indecisão e, em um momento de vulnerabilidade, elas se beijaram apaixonadamente, ignorando olhares curiosos. Mas o idílio durou pouco. Dona Isabel, recuperada, veio a Lisboa para uma visita surpresa. Encontrou Ana e Maria juntas no apartamento. Saia daqui, sua corruptora, berrou para Maria. A cena foi caótica. Ana defendeu Maria, mas Dona Isabel ameaçou cortar laços financeiros e emocionais.
Você escolhe o pecado? Ana, em lágrimas, escolheu Maria, mas o preço foi alto. Sua mãe partiu, deixando o vazio irreparável. O escândalo ganhou proporções maiores quando um jornal local publicou uma nota anônima, provavelmente de Pedro, sobre o escândalo no altar. Ana enfrentou assédio online, comentários homofóbicos em redes sociais portuguesas, refletindo o lado conservador da sociedade. No trabalho, o sócio demitiu sob pretexto de reestruturação, mas ela sabia a verdade: preconceito velado. Desempregada e isolada, Ana se mudou temporariamente para o apartamento de Maria. Lá, elas construíram uma rotina frágil, mas o ressentimento borbulhava. Maria pressionava por visibilidade: vamos ao PRID em Lisboa. Ana resistia, temendo mais rejeição. Uma briga explodiu quando Maria insistiu: você me ama ou ama a aprovação deles? Ana saiu batendo a porta, vagando pelas ruas da Baixa, questionando se valia sacrificar tudo. Meses depois, Ana encontrou um novo emprego em uma ONG de direitos humanos em Lisboa, focada em questões LGBTQ+. Lá, ela se cercou de pessoas compreensivas, ganhando força para enfrentar seus demónios. Mas o passado a perseguia, ligações não atendidas de Dona Isabel, amigos que se afastavam. Maria, paciente, a apoiava, mas exigia compromisso. Casemos, Ana. Mostra ao mundo. A ideia aterrorizava a Ana. Casamento lésbico era legal em Portugal desde 2010, mas para sua família era blasfémia. Ela debateu internamente moralidade católica versus amor autêntico. Uma visita a um padre progressista ajudou: Deus ama todos. Mas dúvidas persistiam. Pedro reapareceu, agora namorando outra, mas ainda amargo. Em um encontro casual no Rossio, ele a confrontou: você destruiu minha vida. Ana rebateu: eu destruí a minha também, por verdade. Ele admitiu ciúme, mas desejou sorte, um raro momento de closure. Dona Isabel, em Porto, sofria em silêncio. Uma carta chegou a Ana: eu te amo, mas não aceito isso. Ana respondeu, convidando-a para uma conversa. Elas se encontraram em Coimbra, neutro. Lá, Dona Isabel revelou seu próprio segredo: uma amizade especial na juventude, reprimida por sociedade. Eu vivi uma mentira. Não quero isso para você. Lágrimas fluíram, um passo para a reconciliação. Animada, Ana propôs a Maria: vamos nos casar. Maria aceitou, mas com condições, sem segredos. Elas planejaram uma cerimônia pequena no Sintra, romântica e discreta. Mas vazamentos ocorreram e a família soube. Tios boicotaram, mas Sofia veio, apoiando. No dia do casamento, tensão no ar. Ana, em um vestido simples, tremia. Maria, radiante, a acalmava. O celebrante pronunciou votos e elas trocaram anéis. Mas no meio, Dona Isabel apareceu, hesitante. Eu vim. Para tentar. Abraços seguiram, mas não sem reservas. Pós-casamento, desafios continuaram. No trabalho de Ana, clientes conservadores se retiraram, forçando-a a lutar por igualdade. Maria enfrentou backlash em sua arte, com galerias cancelando exposições por conteúdo controverso. Elas discutiam: valeu? Perguntava Ana. Sim, por nós, respondia Maria. Um conflito maior surgiu quando Ana descobriu que Maria havia escondido uma oferta de emprego em Madrid. Você ia me deixar? Acusações de traição voaram, e quando medos passados. Maria explicou: era antes do casamento. Agora, fico. Mas a confiança abalada levou a terapia de casal. Sociedade portuguesa, dividida, refletia em debates. Progressistas aplaudiam, conservadores condenavam. Ana se envolveu em ativismo, falando em eventos, transformando dor em propósito. Mas o custo: noites de ansiedade, medo de violência homofóbica em ruas menos tolerantes. Dona Isabel, aos poucos, aceitava, visitando o casal. Eu errei, admitiu. Mas parentes distantes cortaram laços, isolando-a também.
Ana via o ripple effect, suas escolhas afetavam todos. Anos se passaram e o casamento de Ana e Maria se fortalecia, mas cicatrizes permaneciam. Elas adotaram um cachorro, simbolizando família, mas discussões sobre filhos surgiram. Ana queria, Maria hesitava, com tanto preconceito. Elas consultaram especialistas, pesando ética, criar uma criança em um mundo hostil? Pedro, casado agora, encontrou Ana em um evento. Estou feliz por você. Closure final, mas ele admitiu, dói ainda. Ana compreendia, traição involuntária marcava. Dona Isabel adoeceu novamente, forçando Ana a equilibrar casamento e família. Em Porto, cuidando dela, ouvia confissões, eu te forcei uma vida errada. Reconciliação profunda, mas tardia. Maria, sentindo-se secundária, confrontou, sempre a família primeiro? Ana prometeu equilíbrio, mas uma viagem de negócios de Maria testou. Sozinha, Ana flertou inocentemente com uma colega, questionando monogamia. Culpa a consumiu, confessou a Maria, que perdoou, mas com ressalvas. Ativismo de Ana cresceu. Ela liderou campanhas contra a discriminação, enfrentando opositores em debates televisionados. Amor não é pecado, argumentava. Mas ameaças online escalaram, forçando proteção. Um incidente chocante, vândalos picharam pecadoras na porta de casa. Medo invadiu, elas consideraram mudar para o Porto mais conservador. Não fugiremos, decidiu Maria. Conflito interno de Ana Peking, era feliz? Sim, mas o preço, perda de amigos, carreira instável, família fraturada, pesava. Em terapia, explorou, escolhi certo? A terapeuta, escolhas têm custos. Maria, inspirada, criou uma série de artes sobre histórias lésbicas portuguesas, ganhando prémios. Sucesso trouxe inveja, uma ex de Maria reapareceu, semeando dúvida. Ela te ama mesmo? Ana resistiu, mas paranoia cresceu. Clímax, em uma festa de aniversário de Dona Isabel, família reunida. Um tio confrontou, isso é contra Deus. Ana defendeu, Deus fez-me assim. Briga explodiu, Dona Isabel defendendo a filha, cortando laços com o tio. Vitória amarga. De volta a Lisboa, Ana e Maria reavaliaram. Continuamos? Sim, mas com mais honestidade. Com o tempo, Ana e Maria construíram uma vida resiliente. Adotaram uma criança, uma menina de orfanato, enfrentando burocracia e preconceito. Vocês duas, questionavam. Mas persistiram, provando amor. Dona Isabel, avó agora, suavizou visitas regulares, aceitando a neta. Eu aprendi, disse. Mas tragédia, Pedro, em acidente de carro, morreu. Ana compareceu ao funeral, sentindo culpa residual. Viúva dele a acusou, você o quebrou. Ana rebateu, nós nos quebramos mutuamente. Maria apoiou, mas tensão cresceu com a criança, responsabilidades divididas, mas Ana priorizava a família biológica. Briga, sou sua família agora. Maria saiu, ficando com amigos. Separação temporária, Ana refletiu, percebendo egoísmo. Buscou Maria, perdão. Escolhe-nos. Reconciliação, viagem a Algarve, renovando votos na praia. Paz, mas frágil. Ativismo continuou. Ana escreveu um livro sobre sua jornada, inspirando outras. Sociedade evoluía, mas lentamente. No fim, elas sentaram no mirador inicial, olhando o Tejo. Valeu? Perguntou Ana. Maria, sim, pela verdade. Mas a vida cobra. Dona Isabel faleceu, deixando herança condicionada à vida decente. Ana recusou, honrando si mesma. Criança cresceu, questionando, por que duas mães? Explicações honestas, ensinando tolerância. História culmina em reflexão, escolhas definem, mas machucam. Foi certo Ana priorizar seu amor sobre as expectativas sociais, ou egoísta ao custar dor aos outros?